Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai falar sobre os números, porque é um tópico muito importante. Eu já recebi várias mensagens pedindo, Marta, mas ensina a gente os números. E eu pensei, não, realmente esse é um tópico, é uma aula que não pode faltar no nosso canal. Então, hoje a gente vai falar sobre os números. E vai funcionar assim. Durante a aula, eu vou mostrar para você a tela do meu computador e um documento que a gente vai utilizar para ver os números em polonês, ok? Já vou mostrar essa tela para você, mas ainda um recado importante. Para depois ter esse documento no seu computador, baixe ele clicando no link que está na descrição deste vídeo, ok? Se você quiser, pode baixar agora e acompanhar durante a aula, talvez seja mais fácil desse jeito para você já ir fazendo as anotações neste documento aqui no seu computador. Mas se você preferir, primeiro assistir a aula e veja as anotações que eu vou fazer, aí depois você vai analisar mais uma vez depois da aula, ok? Então, vamos lá, vamos passar para a tela do computador, ok? E agora eu vou mostrar no começo para você o documento todo, ok? Só para você ter uma ideia sobre o que a gente vai falar. Primeiro, vamos simplesmente falar sobre os números, de 1 a 20 em polonês, ok? Vamos analisar tudo isso tranquilo. Depois, vamos falar sobre a forma plural, que é uma questão um pouquinho difícil em polonês. E depois ainda vamos ter algumas frases, ok? Para a gente ver, porque na verdade o que a gente precisa não são só os números, mas é o uso desses números nas frases, dentro das frases. Normalmente a gente não se comunica só falando números, a gente coloca os números nas frases. Então é isso que a gente vai fazer hoje durante a aula, ok? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Ok. Aqui você consegue ver a minha tela, vou aumentar um pouquinho. Números de 1 a 20. Temos uma tabela aqui. Aí, utilizando esta tabela, a gente vai ver os números. Primeiro é jeden. Jeden ou jedna. Por que temos duas palavras aqui? Porque do mesmo jeito que em português a gente pode falar ou um ou uma, em polonês também, ok? Então, jeden significa um. Jedna significa uma. Isso vai acontecer também com dois, temos dois e duas. Com três, não acontece mais. Isso é interessante, né? Então, aqui você vai ver uma coisa interessante. Tá bom. Temos mais uma coisa. Em polonês, existem palavras masculinas. Então, por exemplo, um em português seria para as palavras masculinas, né? Temos as palavras femininas, então uma seria para as palavras femininas lá na frente. Só que em polonês ainda temos as palavras neutras. E já vou falar aqui como curiosidade que para as palavras neutras seria jedno. Não temos como traduzir isso diretamente de polonês para o português, porque em português não existe isso, ok? Por exemplo, no caso de um espelho. Espelho, em polonês, em português, é uma palavra masculina, né? O espelho, não a espelho, mas o espelho. Só que em polonês, por exemplo, espelho é uma palavra neutra. Então, para falar um espelho, em polonês, você teria que falar jedno, porque para as palavras neutras, e espelho em polonês, ok? Então, só para dar um exemplo aqui. Então, jedno, vou colocar que é um ou uma. Para as palavras neutras, então vou colocar um N aqui, ok? Então, depois você pode colocar nesta tabela que existe também a palavra jedno, tá? Ok, acho que está explicado. Então, mais uma vez, jeden significa um, jedna, uma. Mais uma curiosidade. Às vezes, quando a gente conta em polonês, tipo, conta de 1 a 10 em polonês, às vezes a gente não fala jeden. Às vezes a gente fala raz. Talvez você já ouviu, não sei. Mas até se eu, por exemplo, for contar de 1 a 3, eu falaria raz, 2, 3, tá? Então, se a gente simplesmente conta 1, 2, 3, 4, muitas vezes a gente conta raz. Então, eu vou colocar aqui que também significa 1.
Por que ele não está na tabela e qual a diferença? Ele não está na tabela porque se você quiser falar que você tem um cachorro ou um irmão ou aqui na mesa temos um computador, você usaria a palavra jeden e não raz, ok? Raz é um só na contagem, tipo na contagem de 1 até alguma coisa, ok? Então, vou colocar aqui contagem, só para você saber que isso existe. Ok, tá bom. Raz também tem um outro sentido, que seria a vez. Por exemplo, uma vez em polonês seria jeden raz, ok? Uma vez, jeden raz. Mas é só como curiosidade, porque é só para você saber. Por enquanto, pode se focar nisso que a gente vai ter aqui na aula das palavras novas, ok? Então, mais uma vez, jeden. Jedna é um ou uma, seria em português. Jedno, palavras neutras. Depois, temos aqui dwa, que significa dois, e dwie, que significa duas, ok? Então, temos aqui dwa, dois, e dwie, duas, tá bom? Mais fácil, como a gente tem em português também, temos dwa e dwie, em português dois e duas, certo? Ok, então vamos mais para frente, vamos ver os outros números. Temos aqui trzy. Trzy significa três. Olha que é até um pouquinho parecido, né? Dwa começa com D, trzy começa com TR, então dá para ver algumas semelhanças. Trzy, três, trzy. Olha que a gente pronuncia esse RZY como J. Aqui, como temos T, temos trzy, como se fosse sh, trzy, ok? Ok, então, trzy, três. Depois, cztery. Cztery significa quatro. Cztery, quatro. Talvez vou anotando aqui para ficar nas anotações também. Então, trzy é três e cztery, quatro. E também para dar um tempinho para você anotar, talvez, no seu caderninho. Então, cztery, quatro. Eu sei que esses fonemas, essas letras podem parecer um pouquinho difíceis, mas talvez porque você ainda não assistiu a aula sobre o alfabeto e os fonemas poloneses. Caso você ainda não assistiu, eu te aconselho a assistir primeiro aquela aula sobre o alfabeto. Tem essa aula no nosso canal, ok? No canal do Brasulaca. E depois só voltar para esta aula e fazer qualquer outra aula de polonês só depois de ver a aula sobre o alfabeto. É muito importante você saber que CZ não se lê tz, mas se lê tch, ok? Cztery, cztery, quatro. Então, primeira aula para assistir de polonês é a aula sobre o alfabeto e fonemas. Então, por exemplo, está aqui, tá bom? Ok, depois temos pięć. Pięć significa 5. Vamos anotar. Pięć. Pięć é 5. Talvez aqui seria melhor eu anotar desse jeito. Talvez 2, 2 não, porque temos uma diferença, mas 3. Assim, 4, 4, 4 e 5, 5. Mais fácil, né? Só bater o olho e entender. Então, 5, 5. 5, 5. Depois, 6. 6 significa 6. 6. 6. 6. Depois temos 7. 7 significa 7. 7. 7 é 7. E depois 8. 8, 8. Vamos anotar? 8, 8. Ok? De novo. Aqui começa com O, tanto em polonês quanto em português. Aqui começava com S, tanto em polonês quanto em português. É bom, né? Mais fácil de lembrar. 8, 8.
dziewięć. Dziewięć significa 9. Então, temos aqui 9. 9. 9. Depois, temos 10. 10 é muito parecido. É 10. É parecido com 9, né? No caso. Então, parecido com 9 em polonês. 10. 10 é 10. 10. 10. Ok. 10. 10. Depois temos 11. É 11. Não sei se você lembra, mas 1 era 1. Isso aqui, 1, significava 1. E agora, 11 significa 11. Então, é mais fácil você aprender esses números depois de saber o número 1, ok? Então, 11. Depois, você pode imaginar que para saber 12, é melhor já saber como que é 2, né? Já vou mostrar para você. 12 seria 12. 12. Você lembra como era 2? 2 era 2. 2. E depois temos naście. 12 é 12. Depois temos aqui 13. 13. 13 significa 13. E espero que você já lembre que 3 significava 3. E depois temos naście, ok? 13 é 13. Depois temos 14. 14 é 14. 14 aqui é um pouquinho diferente, porque 4 não era 4, era 4, ok? Então aqui você tem que apagar Y e juntar. 14, ok? 14, 14. Depois dos 14, temos 15. 15 significa 15. E aqui, de novo, uma coisa um pouquinho diferente, porque só 5 era 5, ok? 5 significava 5. Agora, ao invés de ter T, esse C com risquinho, temos T, né? 15. 15. É 15. Depois temos 16. 16, 16. Então, 16, 16. E aqui, de novo, não é simplesmente falar 6 e colocar naście. Não, porque 6 era 6. 6, ok? 6. Agora, apagamos st e colocamos s. Então, fica 16. 16. Depois, temos 17. 17 significa 17. E aqui é simples. É simplesmente 7. 7 significava 7. E naście é que temos aquele 1 no começo, né? 17. Ok. Depois temos 18. 18 significa 18. 18, 18. E aqui de novo não temos complicação nenhuma. 8 significava 8. 18, 18. Depois temos 19. 19 significa 19. E aqui é um pouquinho diferente, porque 9 era 9, ok? Então, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com 5. No 5 era 5 e depois 15, 15, ok? Então, 5 mudou para 15. Agora temos 9 com aquele T de novo. De novo, T mudou para T, ficou 19. É 19. Ok? Então, o interessante aqui é que, na verdade, desde 11, começando com 11 até 19,
A lógica é a mesma, né? É pegar um número de 1 até 9 e depois colocar naście, ok? Vamos analisar mais uma vez. Vou até aumentar aqui. Então, a gente tinha jeden, ok? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. E depois, 11, ok? Aqui não temos dois N, porque seria 11, né? 1 e depois naście. Não, temos 11 com um N. Então, aqui cuidado que temos um N só. Vou marcar. 12 é simples, simplesmente 2 e naście, ok? 12. 13, simples, 3, 3 i naście. De 10, né? Então, 13. Depois temos 14. Aqui cuidado porque não temos Y, né? Temos 14, não 14. Então, temos naście, mas ao invés de ter 4, temos 4. Cuidado. 15. De novo, um pouquinho diferente, porque não temos ti, não temos 15, temos 15. 15. Ti mudou para te. 16, de novo mudou. Não é 6, ficou? Mas é 16, ok? Então, este é esse. 17, simples, 17. 18, simples, 8, 8 e naście. 19, mudou um pouquinho. 9 mudou para 9 e depois temos naście, ok? E eu sei que você pode pensar, ah, Marta, e 20, e 20? Calma, ainda não. Ainda tenho algumas curiosidades. Uma curiosidade é que a gente às vezes fala, ah, ela tem naście anos. Naście anos. Vou até colocar assim, desse jeito, porque acho que é uma coisa informal. Naście, aí a gente fala lat, significa naście anos. Acho que em português não tem esta expressão, né? Ah, alguém tem naście lat. Alguém tem naście anos. Em polonês, a gente tem esta palavrinha. Ela é um pouco informal, mas às vezes a gente fala, ah, quando eu tinha naście anos. Isso significa que você tinha talvez 13, talvez 14, talvez 15, talvez 16, 17, 18, 19, ok? Alguma coisa disso, porque 5, 6, 7, 8 e naście, 15, 16, etc, né? Então, 15, 16, 17 anos, a gente fala naście lat, tá? E mais uma coisa que a gente tem uma palavra que em português acho que nem existe, é kilkanaście. Kilkanaście. É interessante também, porque isso significa alguns ou algumas, mas é de 11 até 19, de novo. Então, se você quiser falar, ah, eu tenho alguns amigos. Se você tiver de 1 até 10, seria kilka ou kilku, mas vamos falar que seria kilka só, ok? Kilka. Ou você tem algumas canetas, seria kilka canetas, de 1 a 10. Agora, se tiver mais do que 10, a gente fala normalmente kilkanaście. Então, se você tiver 11, 12, 13 até 19 canetas, por exemplo, você fala que você tem kilkanaście, se não quiser falar o número certo, né? Ok? Então, isso eu acho interessante também em polonês, porque esta palavra acho que não existe em português. Se existir, deixe nos comentários para eu aprender também, ok? Mas eu não achei até hoje. Ok, depois dessas duas curiosidades, então, vamos passar para 20. Vamos ver como que é 20 em polonês. 20 é 20. De novo temos 2, que significa 2. E depois temos 10, que é uma outra parte, ok? 10. E também não pensa que depois vamos ter 30, também seria 30. Não, seria um pouquinho diferente. Mas isso fica para uma outra aula, ok?
Então, 20 é 20. 22 é 2 e 10 para ter 2 e depois 0, ok? Então, 20. 20. Tá bom, então temos aqui os números de 1 até 20. Quer falar comigo esses números de 1 a 20 antes da gente passar mais para frente? Vamos lá, vamos falar, ok? Desde o começo. Eu vou aumentar aqui a tela de novo. Vamos lá. 1 é jeden. Uma, jedna. 2, dwa. Duas, dwie. 3, trzy. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19 e 20, 20. Ok, muito bem. Tá bom. Vamos mais para frente. Vamos ver como que é a forma plural, ok? Porque a forma plural muda também em polonês. Vamos lá. Já você vai ver como que muda a forma plural. Acho que aqui temos que diminuir um pouquinho. Eu dividi aqui para as palavras masculinas, vão ser aqui deste lado, do lado esquerdo da tela, ok? E palavras femininas do lado direito. Então, eu peguei uma palavra só para mostrar para vocês como fica, ok? Nos números. Por exemplo, se a gente quiser falar um computador, ou um celular, ou um cachorro, alguma coisa, é de um jeito. Aí, depois, quando temos forma plural, seria 2 computadores, 2 celulares, né, em português. Então, eu aqui peguei o exemplo do computador para ser mais fácil, porque uma palavra parecida. Computer significa computador, ok? Computer é computador. E para as palavras femininas, eu peguei a palavra zebra, porque é o mesmo nome de um animal, ok? Em polonês e em português fica igual. Então, zebra significa zebra. Mesma coisa. Ok, então temos aqui jeden, você já conheceu antes, né? Significa um. E computer, computador. Então, um computador, jeden computer. Agora, se você quiser falar zebra, uma zebra, em polonês seria jedna, uma, e zebra, zebra. Isso é simples, né? Jeden komputer, um computador, jedna zebra, uma zebra. Aqui já fica um pouquinho mais difícil, porque temos dwa komputery, computadores. Se você quiser falar no geral, os computadores de alguém, por exemplo, aí seria computery de alguém. Então, vou colocar aqui. Computadores. E dwie zebry significa duas zebras, ok? Dwie significa duas e zebry, zebras. Aqui. Zebry é zebras. Até aqui tudo bem, né? Você viu que a gente colocou Y aqui no final e aqui no final também. Tá bom, vamos mais pra frente. 3 komputery, 3 zebry. 3 computadores, 3 zebras. Então, 3 komputery, computadores. 3 zebry, zebras. Ok, não mudou nada, simples. Depois, 4 komputery, 4 computadores, 4 zebry, 4 zebras. De novo, simples, né? 4 significa 4 e computery, computadores. 4 significa 4 e zebry, zebras. E agora, cuidado com 5. 5 komputerów, 5 computadores, 5 zebr, 5 zebras.
Olha a diferença. Antes a gente colocava Y no final. Para falar 4 computadores, era 4 komputery. Agora temos 5 computadores, temos 5 komputerów. 5 komputerów. Se você falar 5 komputery, está errado, tá? Tem que ser 5 komputerów. Forma plural das palavras femininas muda também. Aqui a gente tinha 4 zebry, ok? Com Y também. E aqui temos zebr. Então, cortou. Nem tem nada, ok? Não tem nem como marcar. Vou marcar a palavra toda. 5 zebr. 5 zebras. Então, mudou a palavra plural. E isso acontece com todas as palavras em polonês. Se você quiser falar, por exemplo, então é assim, primeiro temos ok? Ou uma, tudo bem, simples. Depois temos 2, 3, 4, é uma forma, ok? Temos Y, aqui em todos os lugares temos Y no final da forma plural, ok? Mas agora, começando com 5, mudou a forma plural, ok? Temos komputerów e zebr. Por exemplo, né? No caso dessas palavras, porque dependendo da palavra, muda um pouquinho diferente. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. A palavra telefone, que significa telefone, né? Telefone, podemos também falar o que é celular. Um telefone seria um telefone. 2, 3 ou 4. 2, 3, 4. Telefone, ok? 2, 3, 4 telefony. Significa 2, 3, 4 telefones. Ou celulares, a gente pode também chamar de telefone. Mas de 5 até 20, já vai ficar telefonów. Telefone. Ok? Então, 5 a 20 telefones ou celulares é 5 a 20 telefonów, tá? Uma outra palavra feminina poderia ser garrafa, por exemplo. Garrafa em polonês é butelka. Butelka significa garrafa. Uma garrafa é uma butelka, normal. 2, 3 ou 4, 2, 3, 4, butelki, ok? Não temos Y, temos I aqui. Significa 2, 3, 4 garrafas. Se você quiser falar 5 garrafas, 6, 7, 8, 9, 10 até 20, fica butelek. Então a palavra muda totalmente, né? Isso significa de 5 a 20, então 5 ou 6 ou 7 ou 8, etc. até 20 garrafas. Então, eu sei que você agora pode pensar, nossa, polonês é mais difícil ainda do que eu imaginava. Sim, esta questão dos números é um pouco difícil mesmo, mas é por isso que eu decidi fazer esta aula só agora, para explicar isso bem detalhadinho. Não só ensinar você, 1, 1, 2, 2. Não, você tem que saber também o que acontece com as palavras quando você quer falar que são 2, 3, 4 computadores ou 5 computadores, que já muda, né? Ok, mas é só para você saber que isso acontece em polonês. Dependendo da palavra, esses finalzinhos podem ser diferentes, ok? Por exemplo, você viu que às vezes nas palavras femininas vai ser Y, às vezes vai ser I, por exemplo, né? Então, isso você vai ver lá nas aulas, nos textos de polonês, quando você consumir conteúdo em polonês, ok? Tá bom, e depois já fica mais fácil, porque, eu já dei um spoiler aqui, né? Aqui falei que até 20 seria igual, e aqui também ficou igual. Então, 6 computadores, 6 komputerów, de novo aqui, komputerów. 6 zebras, 6 zebr, de novo, mesma coisa, ok? Aí depois vai do mesmo jeito, então, 7, isso você sabe, aí komputerów, ou zebra, computadores ou zebras.
Depois, 8 komputerów, 8 zebr, né? 8 computadores, 8 zebras. 9 komputerów, 9 computadores, 9 zebr, 9 zebras. 10 komputerów, 10 computadores, 10 zebr, 10 zebras. 11 komputerów, 11 computadores, 11 zebr, 11 zebras. 12 komputerów, 12 computadores, 12 zebr, 12 zebras. 13 komputerów, 13 computadores, 13 zebr, 13 zebras. 14 komputerów ou zebr. Depois, 15 komputerów ou zebr. 16 komputerów ou zebr. 16 é 16. E depois temos ainda 17, 17 komputerów ou zebr, né? 18, 18, 19, 19 e 20 komputerów ou 20 zebr, 20 computadores, 20 zebras. Ok, então a gente já falou sobre duas coisas muito importantes. A gente já aprendeu os números principais, né? De 1 a 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode falar mais devagar. E a gente já viu que a forma plural muda, dependendo se você falar 2, 3 ou 4, ou 2, 3, 4, ou depois 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, até 20, ok? Tá bom. Mas aqui ainda não acabamos os desafios de polonês conectados com os números. Uma coisa que eu queria só também chamar a sua atenção é que para falar dois em polonês, ok? Dois, como você viu, no geral é dwa. Dwa é dois. Dwie é duas. Só que, se você quiser, por exemplo, falar dois homens, seria dwóch. Dwóch homens. Dois homens. E todas as coisas conectadas com homens ou com meninos, quando você falar dois, seria dwóch. Então, o que eu estou falando, conectados com homens ou meninos? Todas as palavras que descrevem homens ou meninos. Então, por exemplo, se você quiser falar dois médicos, dois professores, dois atores, e você está falando sobre os homens ou sobre os meninos, seria sempre dwóch, não dwa. Dwa é para as coisas, tá? E dwóch para os homens ou meninos do sexo masculino, né? Pessoas do sexo masculino. Então, homens ou meninos. Aqui não acaba ainda, porque se você quiser falar sobre crianças, por exemplo, seria dwoje. Dwoje. Dwoje é para falar sobre quando tem meninas e meninos ou homens e mulheres. Por exemplo, temos um homem e uma mulher. Aqui temos só dois. Então, um homem e uma mulher seria dwoje, ok? Então, isso significa dois. Mas aqui temos homens, vou colocar M de masculino, ou um menino também poderia ser, e F de feminino, então, homem e mulher. Ou crianças, porque uma criança é a palavra neutra em polonês também. Então, para falar sobre pessoas, tá, vou colocar aqui crianças, vai ser mais fácil. Crianças, por exemplo, lá temos 3 crianças, 4, 5, também a forma seria diferente. Para 2 crianças seria dwoje, para 3, 4, 5, já de 3, 4, 5, ok? Então, na verdade, eu mostrei ali para você naquela tabela essas duas formas principais, dwa e dwie, ok? Mas ainda existe dwóch e dwoje. E não é só com o número 2. Isso acontece com todos os números praticamente, tá? Com 3, 3 é normal, 3, tá? Mas se você quiser falar sobre 3 homens, por exemplo, seria trzech. Aí 3 homens ou meninos, etc, ok? E com as crianças ou homens e mulheres juntos também seria troje, ok? Aí é 3, ou masculino com feminino, ou crianças, tá? E sim, isso acontece com 4, 5, 6 e todos os números também. Mas eu acho que neste momento você não precisa saber disso. Tipo, você precisa saber que isso existe, mas você não precisa ainda aprender, porque é muita coisa. Eu sei disso.
É só para você saber, para que quando você for ler algum texto em polonês, você não falar, ué, por que dwóch? Mas a Marta falou na aula do Brasulaca que deveria ser dwa. Aí aqui temos dwóch. Que dwóch é para algumas outras situações, algumas situações específicas. Então, eu estou comentando sobre isso para você ter essa noção, ok? Que isso acontece com os números em polonês. Tá bom. Ok, então agora você já sabe que isso existe e que é o tópico dos números em polonês. É um pouquinho complicado, mas você vai aprendendo com o tempo, certo? Por enquanto, absorve e aprende essa base que eu preparei aqui. Aí depois, conforme você for aprendendo, você vai vendo mais, ok? Talvez eu faça alguma outra aula sobre essas outras formas ou sobre os números de 21 até 100 ou mais, ok? Isso a gente vê depois. Por enquanto, veja esta aula até o final. Me fala se você gostou ou não. Se alguma coisa, você tem ainda alguma dúvida, comente também. Mas ainda a aula não acabou, ainda temos algumas frases. Eu sempre falo que você tem que aprender através de frases, porque com as palavras soltas é muito difícil se comunicar em polonês, né? Então, vamos lá, vamos ver algumas frases. Temos a primeira frase. Tam są 2 psy e 5 kotów. Lá 2 cachorros e 5 gatos. Tam significa lá, ok? Tam, lá. Są significa estão, ou aqui podemos traduzir como a em português, ok? São, lá estão 2... Acho que poderia ser estão também em português, né? Lá estão 2 cachorros e 5 gatos. Mas enfim, são significa estão, são, ou às vezes a gente pode traduzir como a em português, ok? Em polonês não temos tipo a. A gente fala mais som. Ou, se for para falar sobre uma coisa, seria yes. Yes significa está ou é. Ou é ou a também, quando é uma coisa só, né? Mas aqui temos 2 cachorros e 5 gatos, então mais do que uma. Então temos som, então estão. Ou são. 2. É aquela forma principal porque não são pessoas depois, né? Não é 2 homens, é 2 cachorros. Então, 2 significa 2. Psy. Psy significa cachorros. Psy. Cachorros. I aqui significa e. I significa e. 5. 5 significa 5. E kotów, gatos. Você lembra quais números que tinham forma diferente, plural? Começava com 5. Por isso, 5 kotów significa 5 gatos. Mas se você quiser falar gatos no geral, seria koty. Então, 2, 3, 4 gatos seria 2, 3, 4 koty. 2, 3, 4 koty, ok? E no geral, se você quiser falar, por exemplo, lá cachorros e gatos, só. Seria lá psy e koty. No geral, forma plural seria koty, ok? Gatos. Kotów é só para alguns números. Ok, mais uma vez então. Tam significa lá. Są, estão, ou aqui temos a. 2. Psy, cachorros. I significa e. 5, 5. Kotów, gatos. E a frase toda? Tam są 2 psy i 5 kotów. Tam są 2 psy i 5 kotów. Mais uma vez. Tam są 2 psy i 5 kotów. Lá ou lá estão 2 cachorros e 5 gatos. A próxima frase. Mam jedną siostrę i jednego brata. E aqui temos mais um desafio da língua polonesa no geral. Não são os números da língua polonesa no geral, mas vamos passo a passo. Mam significa tenho, eu tenho. Mam significa tenho. Jedną, uma. O que a gente tinha visto? Que uma era jedna, certo? E aqui temos jedną. Marta, mas como assim? Isso acontece por causa da declinação. Se você já viu bastante aulas do canal do Brasulaca,
você já sabe o que é declinação. Caso não, esta é a primeira ou segunda aula, talvez você não saiba ainda. Declinação é um processo que faz com que as palavras mudam, dependendo da aplicação na frase, ok? Então, por exemplo, jedna pode ser também jedną, jedną, jednej, jedną, jednej. Agora não, ok, jedną, jednej, vamos deixar assim. Geralmente, às vezes, tem mais formas na T, ok? Mas aqui temos jedną, jednej, só para dar um exemplo. Se você quiser saber mais sobre a declinação em polonês, por que ela acontece, por que existe essa coisa que dificulta o idioma, procure no nosso canal, no canal do Brasulaca, a aula Desmistificando a Declinação, ok? Porque lá eu expliquei certinho quantos casos são, então quantas formas pode ter uma palavra só, como que muda e por quê, como que isso acontece, tá bom? Então, se você quiser, procure esta aula. E por enquanto temos aqui jedna ou jedną, as duas palavras traduzimos como uma. Siostrę, irmã. De novo, por causa da declinação, no geral, seria siostra, ok? Siostra significa irmã, mas como aqui está na frase, também sofreu declinação e ficou siostrę, irmã. I significa jednego, Você lembra como era Era jeden. Aqui temos jednego, por causa da declinação de novo, sim, E brata, irmão. No geral, irmão seria brat. Aqui temos brata por causa da declinação. Então, você já sabe que você tem que saber sobre a declinação, né? Por que existe e que existe. Então, temos aqui mam, eu tenho, jedną, uma, siostrę, irmã, I jednego, brata, irmão. Por isso eu sempre falo para você aprender através de frases, principalmente a língua polonesa, porque se você tentar construir esta frase sozinha ou sozinho, sem saber sobre a declinação, você ia criar a frase do jeito errado, né? Você ia colocar jedna siostra e jeden brat. E em polonês isso estaria errado, tem que ser mam jedną siostrę i jednego brata, tá? Mam jedną siostrę i jednego brata. Tenho uma irmã e irmão. Vamos passar para a próxima. Za 6 miesięcy pojadę do Brazylii. Daqui 6 meses irei para o Brasil. Za aqui significa daqui, ok? Za, daqui. 6 significa 6. É a mesma forma que a gente tinha visto. Miesięcy, meses. Miesięcy está declinado, porque se você quiser falar mês seria miesiąc. Miesiąc. No geral, meses seria miesiące. Meses, ok? Mês, miesiąc, meses, miesiące. Mas quando temos 5, 6 ou mais até 20, aí fica miesięcy. Miesięcy, tá? Ok. Pojadę significa irei, mas irei usando algum meio de transporte. Se você quisesse falar, eu irei a pé, seria diferente em polonês. Vou ter que fazer uma aula sobre isso também. Pojadę, irei, usando um meio de transporte. Ok. Do significa para, ok? Para ao, né? Do significa para algum lugar. E Brasília, Brasil. No geral, Brasil seria Brasília, mas aqui temos Brasília por causa da declinação de não. Brasil. Mais uma vez, então. Za significa daqui, 6, 6. Miesięcy, meses. Pojadę significa irei. E do Brazylii, para o Brasil. E a frase toda. Za 6 miesięcy pojadę do Brazylii. Za 6 miesięcy pojadę do Brazylii. Za 6 miesięcy pojadę do Brazylii. Daqui 6 meses irei para o Brasil. A próxima frase.
Nie mam trzech rąk. Não tenho três mãos. Nie significa não em polonês. Se você ainda não conhece esta palavra, aprenda agora. Uma palavra importante. Nie, não. Nie mam, não tenho. A gente já tinha visto. Mam, alguma coisa, irmãs e irmãos, né? Não lembro quantos, mas era mam, tenho. Agora temos nie mam, não tenho. Trzech, três. Você lembra como era três no geral? Era trzy. Agora temos trzech. Por causa da declinação de novo, significa três. E rąk significa mãos, ok? Então, no geral, mãos seria ręce, mas por causa da declinação ficou rąk. Eu sei que parece uma outra palavra, mas é assim mesmo em polonês às vezes. Então, ręce ou rąk significa mãos. Às vezes vai ser traduzido isso como braço, ok? Braço inteiro, porque no geral a mão só seria diferente, seria dłoń, uma mão ou dłonie, as mãos. Mas muitas vezes a gente fala simplesmente ręce, ok? Ręce. É uma coisa muito normal em polonês, que você fala ręce só sobre as mãos e não sobre os braços. Não sei porquê, mas é assim. Ok, mais uma vez então. Nie mam, não tenho, trzech, três e rąk, mãos. Ó, poderia ser aqui, o mesmo simbolzinho aqui, ou o ponto, ou exclamação, mas de qualquer jeito, tá bom. Nie mam trzech rąk, nie mam trzech rąk, nie mam trzech rąk. Não tenho três mãos. Eu acho que a minha mãe às vezes falava isso pra mim, que ela não estava conseguindo, tipo, por exemplo, segurar três coisas ao mesmo tempo. E era pra eu ajudar ela, por exemplo, né? Mas, enfim. Temos este exemplo da frase, para você ver que três pode também ter esta forma aqui. E temos mais uma última frase. Idę na spacer z dwiema koleżankami. Vou caminhar com duas colegas. Idę significa vou. Esta vez temos vou a pé, ok? Ir a pé. Aqui, idę, vou. É a pé, porque, por exemplo, de carro seria diferente, ok? Idę é a pé. Ok. Idę, vou a pé. Na spacer é como se fosse para uma caminhada. Aqui temos em português caminhar, mas em polonês como se fosse para uma caminhada. Spacer é caminhada, ok? Spacer, caminhada. Na spacer é como se fosse para uma caminhada, fazer uma caminhada, ok? Para uma caminhada. Z aqui significa com. Z significa com aqui. Dwiema significa duas. Você lembra como era duas no geral? Era dwie. Aqui temos dwiema, por causa da declinação de novo. Dwiema significa duas. E koleżankami significa colegas, mas colegas mulheres. Colegas homens seria diferente em polonês. No geral, colegas mulheres seria koleżanki. Aqui temos koleżankami por causa da declinação. E aqui, koleżanki significa colegas, F, então, mulheres. Colegas homens seria koledzy. Colegas M, masculino, então, homens, ok? E, de novo, aqui temos koleżankami e não koleżanki. Então, se você quiser falar vou caminhar com dois colegas, seria diferente, tá? Seria z dwoma kolegami. Vou colocar aqui com dois colegas, só para você saber, ok? Então, z dwiema koleżankami, com duas colegas, colegas mulheres, colegas meninas, ou z dwoma kolegami, com dois colegas, colegas homens, neste caso. Ok, pronto. Esta foi a última frase. Espero que você tenha gostado da aula. Deixe nos comentários um feedback para mim. Fala se você gostou ou não. Se você tem ainda dificuldade com alguma coisa, deixa nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Deixe o seu like também, se você gostou. E se inscreva no canal para ter acesso e os avisos sobre mais aulas sobre a língua polonesa. Muito obrigada pela presença.
Ó, vou mudar aqui. Muito obrigada pela sua presença e participação nessa aula. Não se esqueça de baixar o seu bônus, então, baixar este documento. As anotações vão ficar também disponíveis na descrição do vídeo, ok? E espero que nos vemos na próxima aula. Dziękuję bardzo i pa, pa!